gente, para começar aqui, tema que a gente está falando é a transformação de negócios com enfoque em Cloud Modernization. Cloud Modernization, até pegando o gancho da nossa apresentação passada, feito lá pelo Eric, é o passo que se faz após uma migração, que é onde você tenta buscar todos os ganhos que a cloud te traz, né? E esses ganhos, eles podem ser financeiros, eles podem ser uma otimização de processo, mas ele também pode ser relativo ao próprio negócio. Então, por que não trazer um caso de Cloud Modernization relacionado ao negócio, já que estamos todos no tema de transformação de negócios, né? Antes de eu falar disso, eu preciso explicar porque a Doc88 não é uma empresa muito conhecida. A gente faz parte do Grupo Comerc. Essa mandala aqui traz hoje todas as empresas e áreas de negócio que pertencem ao grupo. Então, a gente está falando de mais de 15 áreas de negócios diferentes, nascida originalmente para prestar serviço no mercado livre de energia, como uma consultoria, começou a crescer para o mercado de negociação de energia propriamente dita, porque seus clientes precisavam. Hoje já está entrando em serviços de eficiência energética, de bateria como um serviço, de geração distribuída em vários modelos, desde o modelo que ela auxilia o cliente a ter o seu próprio parque solar, até o modelo em que ela tem o próprio solar e ela só apenas dá o benefício da geração distribuída para o cliente, né? Até a área de tecnologia e comunicação. A gente da Doc88 é a empresa de tecnologia do grupo, e são vários serviços que a gente tem, desde portal de notícia até serviços de telemetria. É um portfólio focado no mundo de energia, um assunto que hoje, nos dias de hoje, está cada vez mais crítico. Basta olhar a mídia, toda a história da crise hídrica que está acontecendo. É o tipo de coisa que realmente tem valor, e aí não precisa ser uma grande indústria, mesmo prédios comerciais consegue ter algum benefício, tá? Deixa eu aproveitar, né? A gente fez algumas outras, talvez a galera aqui seja uma audiência mais diferente, né? A gente tem feito algumas sessões, a gente criou um grupo, uma etapa de tecnologia para o mercado de energia, né? E todos os meses a gente fala, o Gustavo já esteve com a gente falando sobre telemetria e tal. Eu vou aproveitar e compartilhar aqui o link do Meetup, onde as pessoas podem buscar, inclusive buscar esses outros bate-papos que a gente teve, e o que mostra que essa questão do mercado de energia está aquecidíssimo. Eu acho que assim, é uma questão muito importante, é um recurso muito escasso, né? Então, ainda mais falando de Brasil agora, né, que a gente está vendo aí todo esse desespero, estamos realmente, em alguns aspectos, próximo de não dar mais, de parar, de ter que aumentar mais preço, já estamos no valor maior, né? Se eu falar alguma besteira, você me corrige, Gustavo. Não, é exatamente isso, a gente já está batendo no teto. E é o tipo de coisa que mesmo no mundo já vem mudando. Cada vez mais a gente está tendo a necessidade de buscar soluções ESG, né? Onde o Environmental, Social e Governance. E acaba que energia, uma empresa que presta serviço em energia, busca isso. Tanto que a gente, como grupo, está crescendo em ritmo exponencial. Se em 2015 a gente tinha 3 business units, nem a área de TI era uma business unit nessa época, hoje a gente já tem 15, com mais 5 sendo encabeçadas. Cada qual criando um novo tipo de serviço, criando um novo tipo de produto relativo ao mercado de energia, justamente para poder beneficiar o nosso cliente final. E é até o gancho que eu quero fazer sobre como que isso se aplica no nosso caso de Cloud Modernization que eu vou falar aqui. O que acontece é que essa rápida expansão de grupo faz com que todo mundo tenha que trabalhar num ritmo diferente, num ritmo mais engajado, num ritmo de maior compartilhamento de informações. Então, a grande questão aqui é que a gente tem cada vez mais pessoas com negócios diferentes precisando ter, às vezes, as mesmas informações para conseguir gerar um valor diferencial para o seu cliente naquele seu negócio. E aí, a gente, do grupo, a gente não buscou fazer a Cloud Modernization como uma ação fim. Ela, na verdade, foi uma ação meio. A gente tinha uma necessidade de se transformar, então a gente começou se reinventando como negócio, desde aproximando a área de TI, a empresa de TI, para mais perto dessas unidades de negócio, fazendo a imersão dessas equipes num mundo tech. Então, pessoas que antes sabiam vender energia, sabiam comprar energia
cada vez mais buscando entender o que está por trás dos panos, como é que funciona essa tecnologia, como é que a gente consegue se beneficiar. E, claro, tudo isso mantendo o compliance que precisa ter. Cada unidade de negócios nossa, ela pode ter uma composição societária que é diferente do grupo, pode ter tem empresas nossas que têm participação de outros sócios, então tem que manter ainda toda essa estrutura. E qual que é o assunto que eu vou trazer aqui, gente? Nesse momento em que a gente está cada vez mais expandindo a necessidade de inovar, o pessoal, os analistas de negócios, estão começando a necessitar de análise em diversos sistemas. Esses sistemas, eles já estão cloud. Então, quando a gente pensa em todos aqueles nomes do primeiro slide, eles têm ambientes clouds próprios. Só que muitas vezes eles precisam fazer uma correlação. Eles precisam pegar uma informação oriunda de um serviço de trading, junto com um serviço de gestão, junto com uma base financeira, para poder bolar um produto novo ou para poder entender um cenário. E acaba que, no nosso paradigma antigo, a área de desenvolvimento era um gargalo. Por quê? Porque para providenciar esse tipo de conectividade para o pessoal conseguir ter acesso a essas informações, era um trabalho muito de caso a caso. Caso a caso, a gente fazia um desenvolvimento específico, com acesso específico, para poder permitir que aquele usuário específico obtivesse essas informações. Mas a pior parte é que muitas vezes acabava que, por causa dessa divergência de informações, a gente ter pequenos silos de informações aqui nessas nuvens, era bem possível, para não dizer provável, que um usuário fizesse uma análise e, com os mesmos dados, outro usuário produzisse uma análise totalmente diferente, com resultados diferentes, com links diferentes. O que é um problema muito sério, porque é uma divergência de informação. Foi nesse momento que a gente sentou e falou, cara, a gente precisa estruturar uma coisa diferente, a gente precisa começar a falar em uma base centralizada, a gente precisa realmente ter o controle de tudo que está acontecendo para poder garantir qualidade no sentido estrito da palavra, trazer práticas de qualidade para que todo o processo seja replicável, produza os mesmos resultados. Até para explicar, gente, a parceria da rede com a Doc 88, ela já vem de muito tempo. Eles são nossos grandes apoiadores aí para várias questões, para trazer soluções, e não foi à toa para esse projeto. Em particular, o que a gente queria fazer era um data lake democrático. O que é um data lake democrático? É um ambiente centralizado de dados estruturados e não estruturados, em que a participação da área de TI se desse ao mínimo possível, se desse a coleta da informação e disponibilização da informação. Ou seja, o negócio, a área de negócio da Business Unit seria responsável por aplicar toda a regra e toda a publicação que ela desejasse. Claro que para poder permitir tudo isso, acaba que fica na responsabilidade da gente de desenvolver uma plataforma que suporte isso. Então, esse é o desafio. Era como que a gente construía um data lake democrático. A gente tinha uma ideia do que fazer. Essa é uma figura didática dos requisitos de projeto que a gente passou lá para o pessoal da rede. Ela está bem mais agradável do que o real texto de requisitos. O Flávio pode confirmar isso. Tá. Mais difícil de ver também, mais difícil de interpretar também, né? Por outro lado, essa aí tá mais fácil de interpretar. Com certeza. Qual que é a grande questão, gente? Desde bases estruturadas a provedores de serviço como Salesforce, a logs de acesso de usuários em sistemas, até os próprios sistemas das Business Unit, ou mesmo sistemas compartilhados entre todos os grupos, é uma forma da gente conseguir ter todas essas informações em um lugar estruturado, centralizado, que, em caso de falha de alguma das aplicações, não impedisse a falha da análise ou a falha do report que isso fosse gerado, e que, por meio de um controle de acesso, aqui eu usei a sigla ACL só para poder fazer referência, não que a gente realmente estivesse fazendo uma Access Control List, a gente conseguisse passar para cada diferente perfil de usuário da Comerc o acesso aos dados. E na Comerc, justamente por a gente estar com
uma diversidade de áreas de negócio muito grandes, o público desse data lake ele é muito diverso. A gente tem usuários que precisam só ter acesso à informação ou eventualmente montar um relatório de BI. A gente tem usuários que já têm um nível de conhecimento de dados mais avançado e que quer fazer algum modelo, seja de machine learning ou modelo preditivo estatístico. Como a gente também tem usuários que são praticamente desenvolvedores, que estão muito perto da gente e que conseguem fazer realmente sistemas utilizando Python. Então, esse que era o desafio. Como que a gente consegue montar um sistema que coletasse todos esses dados, transportasse para uma base única e permitisse uma lista de controle de acesso que me garantisse a governança desses dados. A palavra-chave aqui é governança, tá? É ela que deixa tudo difícil. E, claro, existem várias formas de fazer isso, tá, gente? Foi depois que a gente tinha esse desenhozinho que a gente gostaria de fazer, a gente foi para o próximo passo, que é, ok, a gente vai atrás de soluções open source, a gente busca alguma stack padrão de mercado, a gente utiliza soluções gerenciadas, como é que a gente vai fazer esse ACL que a gente gostaria, como é que a gente vai garantir compliance, como é que a gente vai conseguir garantir que a LGPD está sendo implicada nisso. E toda vez que eu apresento alguma coisa, eu sempre gosto de mostrar quais são os trade-offs aqui, tá? Todas as soluções são possíveis, contudo, vai depender muito se você está buscando uma solução mais fácil de operar, uma solução mais fácil de flexibilizar, uma solução que seja mais ágil de implantar ou uma solução que seja mais barata. Realmente, acaba sendo quase que um trapézio para você escolher em que ponto você quer. E para o cenário da Comerc, para o cenário da Docker 88, o custo que a gente teria com o armazenamento de informações, apesar de ser muitas áreas de negócio, a gente ainda não está no nível do petabyte. Ou seja, a gente tem uma certa facilidade do ponto de vista de operação e de agilidade de ir para um ambiente mais gerenciado, tá? Não é o tipo de coisa que se aplicaria para todo mundo, mas para a gente, com certeza, faz sentido, continua fazendo sentido. Alguns anos para frente, talvez não faça e a gente vá para alguma solução, mas por hora é o caminho. Então a gente decidiu ir para uma solução gerenciada, utilizando vários serviços da própria Amazon, motivo da Amazon, porque simplificava conexões com alguns bancos de dados da maior parte das nossas BUs, que hoje está dentro da AWS. Então são bancos RDS, são bancos DocumentDB, acaba que facilita um pouco a nossa implantação. Como é que a gente fez isso, gente? Eu vou quebrar em duas partes, tá? Porque eu acho que mostrar a arquitetura toda, eu vou mostrar no final, mas fica um pouquinho mais fácil. Vamos primeiro olhar captura da informação de uma BU para levar para o Data Lake. O que a gente montou de solução, essencialmente, foram 3 bloquinhos, tá? A gente primeiro definiu que o nosso Data Lake ia ser em cima do S3. Motivos. Forma de storage mais barata, eu acho que até do mercado. Corrijam-me aí se eu estiver errado. Flávio também, inclusive, corrija-me se eu estiver errado. E mais barato é mais interessante. Eu não conheço todos, né? Exato, eu não conheço todos, mas assim, certamente, se não for mais barato, está na ordem de grandeza dos mais baratos, pelo menos com a resiliência e qualidade e tal, né? Exato. A gente consegue falar de 4 zeros depois da vírgula, 9 de custo até para o Glacier Deep Archive, que é o menor custo, né? E o mais alto para essa arquitetura de vocês começa em 2,3 centavos por giga por mês. Então, realmente, o custo de armazenamento é bem baixo. Muito baixo. Então, ele é a nossa centralização do Data Lake. A gente faz a alimentação desses buckets S3, que são nosso Data Lake, através de alguns serviços da Amazon. Aqui eu coloquei só um, mas a gente utiliza até mais, que é o Database Migration System, eu acho. Service. Database Migration Service. Basicamente, ele que é o responsável por fazer as operações de banco, fazer os MySQL Dump, MySQL Load, entre nossas bases de produção e o nosso Data Lake. Uma vez que a gente tira o dado e coloca dentro desse S3, ele ainda não serve para a gente porque ele só é um arquivo dentro do S3. Então, a gente utiliza esse outro serviço da AWS, que é o Amazon Glue.
Ele que é o responsável por pegar todos esses arquivos, entender como é que é o esquema desses arquivos, válido tanto para arquivos estruturados quanto não estruturados, esse que é o pulo do gato, e transformar isso num catálogo. Então, mesmo objetos de log, quando a gente coloca nesse fluxo, eles conseguem ter um esquema definido. Então, a gente consegue fazer consulta, o nosso usuário final consegue ver uma tabela para poder conseguir trabalhar. O jeito como a gente tem de facilitar para uma pessoa que não tem um perfil técnico, mas tem um perfil de negócio, a conseguir ver o valor de negócio, independentemente de como o dado está estruturado. Outros serviços que a gente usa aqui para fazer a captura, por exemplo, no caso de plataformas as a service, é o próprio AppFlow. Ele também funciona muito bem, ele permite a gente fazer isso e puxar dados de nuvens públicas para poder a gente ter essas informações dentro do nosso S3. Próximo pedaço, e também é o mais complicado, é como que a gente faz a parte do ACL. A governança. A governança. Qual que é o requisito que é difícil aqui, gente? Não é que é difícil criar um usuário e dar permissão para ele. É difícil gerenciar esse usuário no Day 2, quando você tem 400 funcionários indo para 1.000 em breve, e entrando funcionário toda semana, saindo funcionário toda semana, e pedindo permissão em uma tabela toda semana, e pedindo acesso a dado toda semana. Para poder chegar nessa solução, a gente partiu do requisito, foi até um requisito, que tudo isso fosse feito pelo nosso Active Directory. Então, a pergunta é, como que a gente consegue, a partir das definições de usuários no nosso AD, que estão associados a grupos de segurança, ter o acesso ao dado? E, de verdade, esse é até o principal motivo, quando eu falei lá atrás dos trade-offs, por que a gente foi para uma solução gerenciada? Porque o nosso custo operacional, utilizando essa solução de permissão da Amazon integrada com o nosso AD, compensa. Esse Lake Formation basicamente pega os arquivos que o Glue lá atrás coletou e transformou num esquema e aplica permissão baseado nos security groups do Active Directory. Então, no mesmo lugar que a gente ativa e desativa a conta de e-mail, a gente também ativa e desativa acesso às tabelas que estão no nosso Data Lake. O que significa? Que por grupo departamental, ou seja, a área de trading, o funcionário júnior, qualquer funcionário júnior que entre vai ter sempre o mesmo set de tabelas com acesso permitido. Então, é um trabalho que fica muito fácil de escalonar. Você só tem que fazer a atribuição a um grupo de segurança. Sim, só um ponto, viu, Gustavo? Até uma questão mais específica didática do CloudFormation. O que acontece? Quando a gente constrói um Data Lake, né, na prática, então a gente tem lá o DMS trazendo dados e jogando inicialmente o dado bruto em arquivos, depois a gente tem uma transformação do dado, nesse caso com o Glue, né, transformando dados para ter um padrão, um esquema definido, mas na prática o que acontece? Vão cair arquivos num servidor de arquivos, o S3 ele é um servidor de arquivos, né? Então você tem arquivos ali, só que esses arquivos, se a gente abrir, eles têm uma estrutura, né, que eles juntos, eles compõem ali uma estrutura de banco, como se fossem tabelas, e como se fossem esse tipo de dado. Se eu for lá no S3 e dar permissão no S3, eu estou dando permissão em arquivos, né? Isso não é o desejado para esse tipo de cenário, porque às vezes eu tenho um arquivo, só que esse arquivo, sei lá, ele representa, 10 arquivos juntos representam um conjunto de 4 tabelas, e essas tabelas têm colunas diferentes, e essas colunas diferentes têm características diferentes e dados, inclusive, que devem ser acessados ou não pelo João, pelo Pedro, pelo Roberto, pela área 1, pela área 2, pela área 3. Até volta um passo, sabe, Flávio? Como é que a gente garante para uma pessoa que entende do negócio que ele vai ter que pegar 10 arquivos para poder ter informação de metade de 4 tabelas, para depois ele ter que filtrar alguma coisa? Exato. O projeto, ele é difícil por causa dessa palavra democrático junto com essa outra palavra governança. Exatamente. São palavras que infelizmente não combinam tanto. E aí a mágica é fazer combinar, né? Mas é o velho trade-off de segurança e operação. Quanto mais segurança, mais difícil a operação e vice-versa. É onde que está o balanço, onde que está a linha de equilíbrio. Exato. E aí o CloudFormation, né, que é esse serviço que está ali no meio, o que ele faz, né? A gente acessa, apesar do nome CloudFormation, que remete muito à construção... O nome é Lake Formation, na verdade. O AWS Lake Formation, desculpa. Apesar do nome Lake Formation de analogia, que faz analogia à criação, ele tem gatilhos para você trazer os dados para o Lake, para o Data Lake,
Mas eu acho que a funcionalidade que a gente mais tem usado aqui na da rede, e a que a gente usou bastante aí, é a funcionalidade de você realmente dar permissão e fazer essa camada, né, de governança ali no meio do caminho, que, veja, a gente consegue dar permissões no nível de uma tabela, de uma pseudo-coluna que está dentro de uma pseudo-tabela num monte de arquivos semi-estruturados. Né? Até para aproveitar o gancho da pergunta do André, antes de eu voltar aqui, ele perguntou a partir de qual ação, momento, ocorre a mudança na estrutura do arquivo. Isso vai depender muito de como que a gente está estruturando isso na AWS, tá? No nosso caso, e é por isso que eu gosto de negócio dinâmico, eu não tenho medo de voltar em slide não, gente. Isso é bom, né? A gente está aqui. No Database Migration System Service, ele tem opções de escolher como é que a gente quer puxar esses dados. E qual que é a vantagem? Ele permite utilizar formas de compressão que são realmente próprias para ambientes de Big Data. Então, aqui, enquanto a gente tinha um .SQL cruzão enorme com seus vários gigabytes de informação, aqui a gente tem objetos Parquet comprimidos em gzip2. Então, a gente sai de alguns giga para 1 giga, alguns mega. A gente realmente consegue comprimir cada tabela violentamente. E, pela natureza do Parquet, esses arquivos, ele não é um grande arquivo comprimido, ele quebra em 10, 20, 30 arquivos comprimidos que juntos se retornam naquela tabela. Aqui você também teria a opção, por exemplo, de jogar essa database inteira em JSON, se você quisesse, em CSV. Aí é realmente comprimido ou não comprimido, tem vários modos de fazer. Aí você consegue, né, primeiro ter esse primeiro tratamento já ali no DMS, né, que é a ferramenta que extrai propriamente dito o dado. Ela é uma ferramenta naturalmente de migração, então veja, né, o Lake Formation, que é uma ferramenta de formação que faz governança, a gente tem o DMS, que é uma ferramenta inicialmente de migração, mas que a gente usa muito para a construção de Data Lake, e a gente tem ali também a possibilidade de fazer outras entes de transformação, como é o caso do Glue, né? Então eu posso depois fazer outros tratamentos ali, né? E daí outra coisa que é legal é que nesse esquema de permissões, isso é uma coisa que a gente não vai ver quando a gente pensa em fazer uma conexão com database pura, a gente consegue chegar ao nível granular de coluna. Ou seja, na minha tabela de usuários do sistema 1, ninguém consegue ver o e-mail, porque isso é uma informação bloqueada. Então, ele vai conseguir puxar todas as outras colunas, a última vez que acessou, qual que é a ferramenta que ele mais gosta, número de engajamentos, mas ele não vê informações sensíveis. Isso chumbado aqui dentro dessa ferramenta. Vantagem sensacional quando a gente olha para o quesito governança. Qual que é o pulo do gato aqui, gente? Tudo isso daqui é muito bonito, mas não atende o nosso projeto sem esta ferramenta aqui. O Amazon Athena é o que permite transformar tudo isso que a gente está vendo em uma simples query compatível com ANSI SQL. Ou seja, o nosso analista de dados que está lá, o nosso analista de negócio, que só realmente entendia de SQL, ele continua só entendendo de SQL e ele consegue fazer todo tipo de query que ele quiser. Ele consegue interligar isso dentro do sistema do Power BI dele, ele nem entende o que está acontecendo, como poderia ser Tableau, como poderia ser o próprio QuickSight da Amazon. O Power BI aqui é mais por uma questão de compatibilidade com o resto das ferramentas que o próprio grupo já trabalha. E de uma forma transparente, totalmente transparente. Inclusive, a inserção de novos arquivos poderia passar pelo próprio Athena, já colocando essas informações em formato Parquet, em compressão, consegue trabalhar como uma fonte de interação com o usuário. Acaba que esse cara aqui é o nosso front-end. Se a gente olhar a Big Picture, esse é o core, é a essência do Data Lake que a gente provisionou. Até aqui, beleza, é a arquitetura do Data Lake. Por que a gente trouxe esse caso como Cloud Modernization, gente? O que a gente esperava resolver quando a gente começou esse projeto era um problema de governança, era um problema de acessibilidade. Esse projeto, eu acho que a gente entregou tem um mês, não mais que 2 meses, talvez 2 meses, talvez 2 meses no máximo. E quando a gente entregou, 3 pessoas de uma área começaram a utilizar. Hoje a gente já tem 150 pessoas utilizando isso. E por quê? Porque eles começaram a entender, só do próprio uso, da própria facilidade, começou a ter um ganho de criação de produtos em cima disso. Então, esse sistema que a gente está falando aqui, hoje é a base para o pessoal de negócios criar vários produtos estruturados nas diversas BUs que a gente tem.
isso é valor agregado direto para o nosso cliente. Ou seja, é quase que uma forma de desenvolvimento que não necessariamente depende de subir uma aplicação dentro de um Kubernetes, de fazer algum tipo de serviço. É um valor ponta a ponta. O dado na sua origem, lá onde está o seu sistema transacional, e por si só, fazer isso é inúmeros pontos de segurança que levanta a mão quando você pensa em governança. Um acesso direto ao banco, nossa, só quem pode ter tem que ter nome limpo no Serasa, sei lá. É difícil. Exatamente. E é esse tipo de coisa que facilita, sabe? Então, a gente consegue trazer dentro desse ambiente de nuvem um acesso para uma pessoa que não tem total conhecimento da tecnologia que está por trás, mas ele consegue fazer isso de forma que não está violando nenhum tipo de política de segurança e, mais importante, não está trazendo risco a nenhuma dessas aplicações. Porque esse cara aqui, ele é o dado, vou chamar de offline. A aplicação mesmo está aqui. Então não tem nenhuma breach de informação aqui. Esse que é o principal ganho. A gente não precisa se preocupar em qualquer tipo de coisa que possa acontecer por esse caminho, porque o máximo que vai estar sendo comprometido é o dado aqui. Legal, né? Contudo, a brincadeira para aí? Não. Eu vou levantar aqui só algumas outras perguntas. Algumas delas estão respondidas, outras não, mas são as grandes coisas que a gente precisa ver. Como é que a gente pega aquele desenho e automatiza esse fluxo de coleta de dados? Dá para fazer? Dá. O desenho completo, a gente precisaria ter funções Lambda junto com streaming de eventos para poder fazer essas coisas acontecerem na base diária. Como é que a gente garante a integridade da modificação de um registro antigo? E essa daqui, gente, é uma pergunta que até não sei se é fácil de entender o conceito. Pensa que a gente tem a base de dados hoje viva e ela já está toda transportada para o Data Lake. Aí alguém percebe que um registro transacional lá de 2017 está com uma vírgula errada. E ele coloca a vírgula. A gente tem que conseguir pegar essa modificação que aconteceu no registro lá de 2017 e trazer para o Lake a mesma vírgula no mesmo registro lá de 2017. Isso não é nada trivial. Não é nada trivial quando a gente pensa que isso é um sistema vivo e que isso é normal de acontecer e acontece em tudo quanto é canto. Enfim, várias estratégias para poder fazer isso, desde acompanhamento de log de transações, dependendo do tipo de banco, para poder fazer um cenário incremental, quanto a opção de só apagar tudo e fazer sempre um full load todo dia. Próxima pergunta. Próximas duas perguntas, na verdade, que são bem relacionadas. E como é que a gente faz para alimentar cada vez mais esse lake? Seja com informações que estão disponíveis, que são públicas, seja com informações pré-estruturadas pelo nosso time de negócios cada vez mais crescente. Ou seja, como é que a gente consegue ainda apertar mais o valor que essa tecnologia está proporcionando para a gente. E aqui, gente, de novo, essas perguntas, o momento que a gente está da Doc 88, são nessas. E, de novo, voltando para o ciclo. Cara, existem várias ferramentas no mercado que fazem isso. Existem várias ferramentas open source que fazem isso. Existem, acho que só na Amazon existem 3 ferramentas diferentes que também se propõem a fazer isso. Além de um banco de dados enorme de informações públicas que a Amazon tem, disponíveis em S3 que qualquer pessoa pode usar. Esse que é o grande desafio. E é o tipo de coisa que hoje a gente está enfrentando justamente para poder conseguir trazer ainda mais valor para o nosso usuário final, potencializando os ganhos que a gente só consegue ter por causa de uma estrutura cloud. O que é Cloud Modernization? É isso. Aqui é tirar todo o valor desse ambiente cloud que a gente tem para poder potencializar a entrega para os nossos clientes. Exato. E normalmente, né, é muito legal isso, Gustavo, porque normalmente a gente vê um projeto de modernization, né, apesar que a gente tem esses componentes, você vai entender. Normalmente a gente pega um projeto de modernization, como outros projetos que vocês têm por aí também, né, que vocês estão levando uma aplicação que nativamente, sei lá, roda em cima de uma ferramenta de mercado ou de uma aplicação monolítica. A gente vai quebrar isso, levar para container, levar para microserviço. Cara, o simples fato de migrar de Microsoft Windows para containers ou para Linux, de certa forma é uma modernização, de certo ponto, né? Porque a gente, né, cada vez mais está buscando soluções mais escaláveis e tal. Mas
Isso é o tradicional, né? Isso é o arroz com feijão da modernização. Vou pegar uma aplicação lá em .NET Framework e migrar para .NET Core. Isso acontece bastante, a gente tem feito bastante aqui e tal, tudo mais. Porque são 3 tipos de modernização no fim das contas, né? Cloud Modernization é um tópico muito amplo que eu vejo que tem 3 grandes pilares atrás dele. O primeiro, que é o feijão com arroz, é modernização dos aplicativos, das aplicações. O segundo, que é super importante e cada vez mais na moda, tanto que tem cada vez mais ferramentas fazendo isso, gerenciadas ou não, é a modernização da infraestrutura. Cara, o tanto de empresa que hoje tem tudo rodando dentro de container, tem tudo rodando no cluster Kubernetes, mas ainda tem que fazer um senhor trabalho manual toda vez que precisa de alguma ação em infraestrutura. Não consegue ter isso sendo criado automaticamente, não consegue ter isso feito de forma fácil. E o último grande pilar é justamente a modernização do negócio. É como que a gente reestrutura o nosso negócio agora que a gente está na nuvem. Então, eu quis trazer esse caso mais para cá justamente porque eu acho que é o mais diferente. É o total. mais valor. Não, total. E assim, de certa forma, né, a gente tem ali uma aplicação inicialmente, as próprias bases de dados de origem e tal e tudo mais, né, que elas servem de alguma forma a outros sistemas, o que você falou, desenvolver e colocar, mas aqui nesse caso, você tem uma forma diferente de apresentar esse dado, que é escalável em vários aspectos, e como você disse, que substitui, cara, a gente pode apresentar via API mesmo, né? Então lá no Atina eu consigo chamar o Atina via uma chamada HTTP, e eu posso simplesmente fazer uma chamada HTTP passando uma query daí que minha aplicação permita e embutir isso dentro da minha aplicação ali para fazer uma integração com um parceiro, por exemplo, né? Então, veja, né, você faz uma substituição, é claro, tem que limitar o grant ali que o cara vai conseguir dar, ou a quantidade de dados que ele vai conseguir e tudo mais. Então, a gente tem, por exemplo, ETL em serverless, com o Glue, né? A gente tem a possibilidade de, se a gente quiser a qualquer momento, levar isso para uma outra base de dados, então a gente tem isso disponível. Inclusive, né, a gente discutiu isso ao longo do projeto, e acho que ainda tem discutido isso, que é pegar, depois do Data Lake, e criar uma base de um DW mesmo, né, então criar um DW que poderia ser até um Postgres ou uma SQL, e de certa forma a gente modernizaria as bases que estão lá, talvez em bases com um sistema operacional gerenciado por nós, para um PaaS, por exemplo. Então, assim, explode um universo de possibilidades de modernizar, né? Sim, com certeza. Pegar 2 perguntas aqui que apareceram. A primeira é da Ana Carolina. Como funciona se precisar acessar os dados on-premise de outras clouds? Esse que é o pulo do gato do Data Lake. Você não precisa. Quando a gente faz esse trabalho aqui de coleta, a partir do DMS ou a partir do Appflow ou qualquer outra ferramenta, o Appflow é basicamente o DMS feito para as clouds. Então, dados do Salesforce, a gente não precisa mais acessar o Salesforce para poder trazer esses dados para cá. Isso já está sendo feito pela estrutura do Data Lake. Então, é uma forma centralizada de ver qualquer dado. Mesma coisa para dados on-premises. Esse DMS ele também funciona, dado que ele tem a conectividade, e daí tem realmente outros elementos aqui para poder a gente criar essa conectividade, um VPC peering, tem que criar algumas redes. Direct Connect, seja lá o que for, para chegar lá, tem que chegar fisicamente. Exato, mas uma vez chegando, você não precisa mais buscar esse acesso on-premise, fica tudo centralizado aqui. Então é o tipo de acesso que evita você ter que buscar, e é justamente um dos motes do projeto, você não precisa mais buscar informação em 4 sistemas diferentes, sendo que 2 deles você precisa de VPN, o terceiro você precisa pedir acesso para o cara de marketing, e o quarto você precisa que o financeiro te envie uma planilha porque você não consegue acessar o sistema deles. Agora, tá tudo ali, é tudo integrado. Essa que é a principal diferença. Tanto é que a gente tem aqui Power BI, por exemplo, né? Sendo Exato. No Data Lake ali. Exato, e é um dos nossos maiores clientes. E o Power BI é uma ferramenta totalmente externa, e ele nem precisa ter acesso a nenhum dos nossos sistemas internos. É isso que garante segurança. O Power BI, qualquer pessoa que está usando o Power BI, nunca está batendo no sistema do financeiro, apesar dos dados do financeiro estarem lá. Próxima pergunta. Qual que é o motivo de todas as mudanças para sair de SQL para SQL novamente? Pelo Cássio Oliveira. Cássio, então, a grande mudança não tem muito a ver com a linguagem que a gente está fazendo a query. Tem a ver com isso daqui. Quando a gente pensa que a gente está trazendo logs de acesso, trazendo informações de analytics, trazendo informações Salesforce para dentro do mesmo ambiente, cara, buscar log de acesso, por mais que exista
stacks dedicadas a isso, como é o caso de um LK da vida, um EFK até, né, que é mais Kubernetes da vida, você não consegue utilizar fora desse ambiente. É difícil você se conectar depois ao Elasticsearch para poder fazer alguma relação. A partir do momento que a gente fez essa transformação, o mesmo SQL que eu bati aqui e puxava dados da Business Unit, agora eu bato aqui e puxo dado de log. Então, na verdade, é uma padronização de como você busca essa informação. O mesmo vale se aqui tivesse uma base de dados NoSQL. Agora, aquela base de dados NoSQL ela é acessível pelo mesmo padrão de linguagem. Esse que é o principal ganho, na verdade. O segundo, ele é bem sutil e ele está aqui. Se eu pego... Deixa eu até vir para cá, que daí tem tudo. Se eu pego esse usuário e faço ele bater com o SQL direto aqui, eu posso controlar eventualmente quais tabelas ele vê. Eu vou ter que criar um set de permissões no banco, fazer um esquema que é mais difícil de eu gerenciar para poder conseguir fazer isso, mas vou. Contudo, se tem alguma informação dentro daquela tabela que eu não quero que ele veja, o que eu tenho que fazer é criar uma view, aumentar ainda mais o consumo de CPU do banco, para o cara conseguir ver isso. Então, o banco de produção, que eu quero que toda a CPU dele esteja alocada para a atividade que ele está fazendo, começa a ter recursos dedicados simplesmente a garantir compliance. E views e procedures, elas são caras para você manter dentro de um banco. Aqui, você perde isso. Você consegue deixar toda a sua carga de trabalho de produção voltada para o que ela tem que fazer mesmo, que é produzir. É voltada para o seu negócio. Você consegue controlar a permissão pelo Lake Formation. Então, apesar de ser SQL, é uma SQL que se você pedir uma consulta de uma determinada coluna para uma determinada tabela, não vai responder nada. É uma SQL que, se você não tiver permissionamento para poder acessar qualquer nível de detalhe, ele já bloqueia logo de cara, sem você ter que se preocupar em voltar para o banco de origem. Lembrando que esse banco de origem ele pode ser relacional, ele pode não ser não relacional, ele pode ser só uma grande consulta de logs que não está estruturada. Então, esse que é o grande ganho. Acaba que o SQL aqui é só um detalhe. A grande questão é a padronização. Só a forma de acessar. Até para ser uma forma, que poderia ser outra, mas é uma forma de acessar também que dá facilidade para quem estava acessando originalmente o dado, ou para quem estava familiarizado com acessar o dado. Porque são pessoas que já consultavam. Exatamente, são pessoas que já consultavam em SQL. É por isso que até a interface que fez sentido para a gente. Sim, mas, a rigor, buscar esses dados, você pode fazer de forma programática. Você pode vir até aqui pelo próprio Glue com a API, buscar esses mesmos dados, vai responder do mesmo jeito, vai respeitar o Lake Formation do mesmo jeito, e permite que você construa aplicações que usem o Lake também. Mas acaba que, para a gente, isso até pode ser interessante no futuro. Tem até algumas aplicações que a gente está pensando em desenvolver que usem o Lake como base, que são aplicações realmente voltadas para entendimento de negócio, para análise de negócio, não é exatamente fim. Mas, assim, acaba que é mais possibilidade, sabe? Então... Sim. E tem uma outra variável também, que nós estamos falando de uma base de dados de origem, por exemplo, mas quando eu tenho 380 bases de origem, aí eu teria que fazer 380 grants em 380 lugares, ou fazer 380 views, né? Então fica realmente inadministrável, né? E o ponto da performance é extremamente importante, porque no Lake, ali do Lake para dentro, né? Tanto o Lake Formation quanto o Glue, o S3, eles respondem sempre no mesmo tempo, na mesma velocidade, independente da quantidade de requisições que você fizer. É óbvio que você é cobrado por isso. Então, enquanto do outro lado, eu tenho, na verdade, uma base de dados com uma infraestrutura determinística, né? Eu tenho um commitment pronto ali, um pouco de CPU e memória sobrando, e I/O de disco sobrando para poder aguentar o tranco da aplicação. E se eu meter pancada, né? Se eu quiser fazer um processamento bruto, rodar um modelo de machine learning que fica fazendo milhares de checagens ao mesmo tempo... Você parou a ABU e o cara que estava precisando faturar não fatura. Exatamente. Aí é importante entender o conceito, né? Para a galera que é mais nova nesse universo, de OLAP, de OLTP. Então a gente tem ali o banco de dados OLAP, que é para análise, e o OLTP que é para transação do dia a dia ali da operação, das aplicações que estão rodando nas bases de dados. Então, sei lá, eu tenho exemplo simples, tenho um sistema de RP. Então eu tenho RP ali, o dia a dia está batendo no meu RP e aquele RP tem que funcionar, e meu e-commerce está batendo no RP e fazendo consulta tal e tudo mais. Agora, quando eu tenho uma base de dados OLAP, né,
que nesse caso não é uma base de dados, né, mas é um data lake, mas eu tenho uma base de dados para consulta de dados analíticas, então eu tenho, né, na verdade, outras características, outras demandas, mas principalmente, né, a gente tem normalmente um acesso muito bruto acontecendo do lado de cá, né, e teoricamente isso não vai atrapalhar as transações que estão lá no OLTP, né, então o T do LTP é exatamente transações. Exatamente, é o que faz garantir tudo isso funcionar. E, gente, que não falei, esse daqui é um modelo que a gente adotou porque a gente entendeu que fazia sentido a gente ir para uma solução gerenciada. Não quer nem dizer que quando a gente pensar no fluxo de transformação, a gente vai utilizar soluções gerenciadas, mas é o tipo de coisa que para a gente aqui, para ter um repositório de Data Lake, é o que faz sentido. Alternativas, por exemplo, que a gente chegou a considerar, é implementar uma stack Hadoop, tradicional zona mesmo, dentro do próprio Amazon MR, ele te dá uma instância de Hadoop para você brincar, e conseguir ter maior domínio dos dados. Só que para achar gente que entenda do ambiente Hadoop, primeiro que são mais de 200 ferramentas que hoje são parte do ambiente Hadoop, desde Spark, Glue, sei lá, acho que tem uns 6 tipos de database de formato de file system do Hadoop desde quando ele nasceu. No início era só um. Não, e não para de nascer. Exato. Então, qual que é o custo aqui, gente? Por mais que ele desse flexibilidade até a gente conseguir ter domínio da stack propriamente dita, seja procurando profissional no mercado, seja capacitando, a gente perdeu a parte mais valiosa de tudo isso, que é o timing. Você busca uma modernização para poder entregar valor a todo mundo. Como que você entrega valor mais rápido? Maior quantidade de valor mais rápido. Essa que é a brincadeira. E uma solução dentro do próprio universo Hadoop, ela ia pesar no sentido de rapidez, no fim das contas. Agilidade mesmo. É esse que é a questão que a gente ponderou, tá? Provavelmente, no futuro próximo, quando a gente começar a ter transformações mais brutas, né, que a gente consegue fazer isso com o Glue, mas por ser um serviço serverless, ele tem alguns ganhos, principalmente na sazonalidade, mas ele tem perca no processamento bruto em função até de custo, né, porque Sim. Talvez faça sentido você colocar um cluster Hadoop para processamentos batch específicos, ou, né, aí cada caso é um caso, né, para cada tampa uma panela, como eu sempre digo, e aí para cada caso é um caso, mas não muda o fato de que o seu transformador de dados, então, por exemplo, você tem esse dado nesse formato, mas vamos supor que você queira inserir mais dados e fazer uma nova transformação. Essa nova transformação pode ser feita com Glue, mas também pode ser feita com o EMR da vida, rodando um cluster Hadoop e tal. Então, ou, como você pode disse... ser feito ao limite no script em Python. Exatamente, no script de Python rodando em qualquer lugar, inclusive, rodando num EC2, ligadona lá, porque, sei lá, porque a APU que tá tocando tem mais familiaridade com isso, problema zero, né? Exato, problema zero, compatibilidade com diversos casos de uso, então é uma solução bem interessante. Bom, gente, o que eu tinha para falar é isso, valeu!